Hoje, às 19 horas, 58 minutos do dia 21 de junho de 2026, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vou apresentar a parte 4 de 26 do livro que escreveu o evangelista e doutor Lucas, Atos dos Apóstolos, do seguinte tema. E ouçam com bastante atenção: o Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Atos 2, 5 a 41. Atenção, igreja! Iniciamos uma jornada profunda de conhecimento e avivamento com a nossa série de exposições teológicas sobre Atos, a ação do Espírito Santo na vida da igreja, e Atos missionários em Pirapora, Minas Gerais. Está no ar a nossa quarta exposição teológica. Se você quer entender profundamente o mover do Espírito Santo na história e na sua vida hoje, você precisa estar atento e atenta a essa pregação. Tema de hoje, subtema: o fenômeno das línguas. Você realmente entende o que aconteceu no Pentecostes? Mais do que um evento histórico, o Pentecostes é o decreto profético de Cristo Jesus para a sua igreja. Ouça a série de exposições teológicas e entenda desde o significado do termo grego Pentecoste até o impactante fenômeno das línguas em Atos 2. Venha descobrir como o Espírito Santo capacitou a igreja primitiva e como ele quer capacitar a igreja hoje. Aplicação prática: Babel e o Pentecostes. Hoje, o contraste entre Babel e Pentecostes não é apenas um fato histórico, teológico, é um espelho da nossa realidade atual. Diariamente somos confrontados com a escolha de construir a nossa própria Babel ao viver o mover de Pentecostes em nossas famílias, igrejas e na sociedade. Em Babel, a confusão de línguas gerou incompreensão e isolamento. Hoje vivemos a Babel das redes sociais, onde as pessoas falam a mesma língua nativa, mas não se entendem. Até para orar, não sabe orar. Também não sabe nem fazer pedidos de oração. Alguns não estão mais membros de igreja, mas estão no grupinho de Babel. Orgulho gera ruído, polarização e a cultura do cancelamento. No Pentecostes, o Espírito Santo cria a linguagem de amor e de empatia. Aplicar o Pentecostes hoje
significa ouvir para compreender e não para responder. É usar a comunicação para curar divisões e construir pontes de reconciliação, onde a verdade é dita com graça. A cultura de Babel nos pressiona a construir torres, erguer marcas pessoais, acumular status, buscar o topo a qualquer custo, enaltecer o próprio nome. É a busca pelo sucesso egocêntrico. Hoje as pessoas ou os crentes aplaudem o sucesso financeiro, material, mas esquecem o sucesso espiritual, a intimidade com o Espírito Santo. A cultura de Pentecostes nos chama ao esvaziamento do ego. Na prática, significa usar nossos talentos, dons, profissões e recursos, não para nossa própria vaidade, mas para manifestar as grandezas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e servir com serviço real ao próximo, com humildade. Babel resulta em dispersão. O egoísmo humano afasta as pessoas, destrói casamentos, divide igrejas, isola os indivíduos em suas próprias ambições. Pentecostes gera ajuntamento legítimo. Na prática, isso se traduz em ambientes de acolhimento genuíno, uma igreja ou comunidade sob o efeito do Pentecostes quebra barreiras raciais, sociais, culturais e geracionais, unindo os diferentes em torno de um mesmo propósito. Os homens de Babel confiavam puramente em sua força técnica e capacidade de engenharia. A Bíblia diz em Gênesis 11:3, façamos tijolos. É o ativismo humano que exclui a soberania divina. Os discípulos de Jerusalém aguardavam em oração perseverante. A aplicação prática para o dia de hoje é entender que os nossos maiores desafios familiares, emocionais ou ministeriais não são resolvidos pelo próprio esforço humano, mas pela dependência total do agir do Espírito Santo. Em resumo, viver o Pentecostes hoje é permitir que o céu desça à terra através de nossas atitudes, não que o inferno invada as famílias, através de nossas atitudes. Enquanto o mundo insiste em construir torres de orgulho que terminam em frustração, calúnia, murmurações, divisões e outros, a igreja e o crente moderno verdadeiro são chamados a ser um ambiente onde o Espírito Santo unifica os corações, gera entendimento e proclama o Evangelho que transforma, o Evangelho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Filho
do Deus vivo. Há 3 fatos que despertam a nossa atenção espiritual. Receba e ouça a palavra revelada de Deus e o seu decreto profético. O milagre das línguas. Atos 2, 5 a 7. Ora, estava habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Atos 2, 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atos 2,6, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Atos 2,7. No Pentecostes, Deus rompeu a barreira linguística. Judeus de diversas partes do mundo puderam ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas maternas. Esses idiomas eram dialetos conhecidos e falados por comunidades judaicas da diáspora que habitavam diferentes regiões do Império Romano, estavam em Jerusalém para a festa. O apóstolo Pedro abordou a suspeita de glossalalia em Atos 2,13, esclarecendo que o fenômeno não era consequência de embriaguez. Os discípulos mantiveram o controle de suas funções físicas, mentais e emocionais. Não se tratou de uma ilusão ou de um milagre puramente auditivo, onde os ouvintes imaginavam idiomas que não existiam, mas sim de um fenômeno real e simultâneo de fala e audição. Em vez de sons incoerentes, manifestou-se uma habilidade sobrenatural para falar em idiomas estruturados e reconhecíveis. Assim, a expressão outras línguas refere-se a idiomas diferentes da língua nativa dos discípulos, os quais falavam línguas que jamais haviam aprendido. O termo grego utilizado por Lucas em Atos 2, 6 e 8 é dialectos, no grego, que designa especialmente a linguagem ou dialeto de um país ou região, conforme Atos 21, 40, 22, 2 e 26, 14. A escolha cirúrgica do Dr. Lucas dessa palavra dialectos indica que o falar em línguas envolvia idiomas estrangeiros reais. Esse mesmo fenômeno reaparece em Atos dos Apóstolos e outros 2 momentos cruciais de expansão missionária, em Cesareia, Atos 10, 46, e em Éfeso, Atos 19, 6. Teologicamente, o Pentecostes atua como a reversão histórica do julgamento da Torre de Babel. Gênesis
capítulo 11. Enquanto em Babel a soberba humana resultou na confusão das línguas, na dispersão dos povos e na divisão da humanidade, no Pentecostes, o Espírito Santo utilizou a multiplicidade dos idiomas para unificar as nações sob a mesma mensagem do Evangelho. A diversidade linguística deixou de ser uma barreira de julgamento e tornou-se um veículo de graça e inclusão. Ouçam com bastante atenção. Quando abrimos as páginas do Novo Testamento, o agir do Espírito Santo salta aos nossos olhos, despertando nossa fé e muitas vezes gerando profundas dúvidas. Uma das perguntas mais frequentes que pastores, estudantes da Bíblia enfrentam é: as línguas que inauguraram a igreja no dia de Pentecostes são as mesmas que o apóstolo Paulo precisou ordenar no culto dos coríntios? Compreender essa resposta não é apenas uma questão de curiosidade teológica, mas um passo vital para guardarmos a ordem, a reverência e a verdadeira intenção de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, para a sua igreja. Ao olharmos atentamente para as Escrituras do livro de Atos Apóstolos, descobrimos que o mesmo Cristo operou de maneiras diferentes para cumprir propósitos perfeitamente distintos. Primeiro, o destino da mensagem para quem se fala. Em Atos, os discípulos falavam para as pessoas, proclamando o Evangelho aos homens. Já em Corinto, as línguas eram usadas em oração, ou seja, o crente falava diretamente com Deus, segundo a clareza do que era dito, compreensão. No dia de Pentecostes, todos os povos que estavam em Jerusalém entendiam perfeitamente o que era falado em suas próprias línguas nativas. Em Corinto, o que se falava não podia ser compreendido por quem ouvia, tornando obrigatório o uso de um intérprete. Terceiro, o momento e objetivo. Em Atos, Deus deu esse sinal de forma extraordinária em um momento específico para marcar o nascimento da igreja e a chegada do Espírito Santo. Em Corinto, as línguas aparecem como um dom espiritual permanente concedido para edificação pessoal somente. 4. Idiomas humanos versus mistérios espirituais. Ouçam, irmãs e irmãos, com bastante atenção. O livro de Atos dos Apóstolos deixa claro que as línguas eram dialetos reais da época. Em Corinto, porém, quem falava em línguas proferia mistérios espirituais que ninguém conseguia decifrar sem ajuda. 1 Coríntios 14, 2. 5. A necessidade de tradução. Os ouvintes de Atos dos Apóstolos
não precisavam de ninguém para traduzir. Você sabia disso? Pois ouviam o evangelho em sua própria língua materna. Na igreja de Corinto, quem falava em línguas dependia do dom de interpretação para que a igreja pudesse entender. 1 Coríntios 14, 13 e 14. 6. O fato da edificação. O milagre de Atos dos Apóstolos serviu para abençoar quem estava de fora, anunciando as grandezas de Deus no mundo. Hoje em Corinto, quando foi feito sem intérprete, servia apenas para a devoção e edificação do próprio crente, razão pela qual Paulo orienta discrição no culto público, 1 Coríntios 14, 2 a 4. Você está gostando de ouvir. 7. Quem recebeu o dom? Em Atos dos Apóstolos, todos os que estavam reunidos no cenáculo, em oração, falavam em línguas ao serem cheios do Espírito Santo. Já na instrução pastoral para a igreja em Corinto, Paulo apóstolo nos ensina que os dons são distribuídos de forma variada. O Espírito Santo concede o dom de línguas a alguns, mas não a todos os crentes. Por isso que há muita confusão nas igrejas pentecostais nesse quesito de falar em línguas. Falar em línguas, primeiramente, teologicamente, é anunciar Jesus na língua materna. Segundo lugar, falar em línguas é só para a edificação da própria pessoa. E é o último dom, não é o primeiro. Em resumo, olhar para essas diferenças nos protege de dois grandes perigos. O erro de forçar um padrão de Pentecostes na liturgia diária da igreja local e o erro de desvalorizar a ordem que Paulo tanto prezou. Por Cristo Jesus, que operou de forma extraordinária para alcançar as nações em Atos, é o mesmo que disciplina o culto para manter a paz e a edificação mútua em Corinto e na igreja contemporânea. Que o nosso estudo ou pregação teológica não sirva apenas para acumular conhecimento, mas para nos conduzir a um culto, quartas e domingos, que agrade a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, onde tudo seja feito com maturidade, discernimento, com decência, com ordem, não com desordem, porque antes dos irmãos entrarem em culto, primeiro se preparem em oração para Deus falar a vocês. O culto começa quando você acorda. Se não está conectado em culto, aqui não faz diferença. Isso atrapalha o culto. Murmurando, caluniando, difamando, falando mal da igreja, do vizinho, do pastor, dos irmãos. Isso não serve para a edificação da igreja. Há 3 fatos que despertam nossa atenção espiritual. Primeiro, a perplexidade da multidão. Atos 2, 6 e 7. A multidão foi atraída
pelo extraordinário fenômeno do Pentecostes. Algo sobrenatural estava acontecendo. Eles não tinham explicações plausíveis para que aquele fato insólito. Vale ressaltar, irmãos e irmãs, que a festa de Pentecostes era tanto ou mais concorrida com a festa da Páscoa em Jerusalém. Isso explica a quantidade de países mencionados nesse capítulo, porque nunca vi em Jerusalém uma multidão mais internacional que nesse momento. Essa multidão internacional reunida em Jerusalém começa com 3 países ao leste do Império Romano, na área conhecida como Pérsia ou Irã, e depois continua para o oeste, para a Mesopotâmia, o Iraque moderno, e a Judéia segue-se então várias províncias e áreas na Ásia Menor, a Turquia moderna, e depois o Egito, e a área imediatamente a oeste, seguida por Roma. Você sabia? Há 3 fatos que despertam nossa atenção espiritual. Segundo, a reação ao milagre das línguas. Atos 2, 7 a 13. O milagre atrai, mas só a palavra de Deus transforma. Do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo atraiu a multidão. Mas o milagre em si não mudou corações. Ele abriu a porta para que o apóstolo Pedro pregasse o verdadeiro e genuíno evangelho. Diante do sobrenatural, as pessoas reagiram com maravilhamento, dúvida ou zombaria. Porém, foi a pregação da palavra de Deus proferida pelo apóstolo Pedro que derreteu os corações e gerou salvação da alma. Pois o maior milagre que pode ser feito pela Trindade não é a cura física de um incrédulo, de um crente ou não crente. O maior milagre que nós precisamos colocar em nossas casas é o milagre da salvação da alma. O corpo pode apodrecer e morrer, mas minha família foi salva na alma. Pode estar sem perna, sem olho, sem orelha, está salvo na alma. É o que mais importa. Mas muitos querem o cura física. Está curadinho, pastor. Mas, não converteu não. Não está na igreja não. Então para que quer cura da física? Desculpa a expressão, cura física. Estou gritando aqui, desculpa. Mas eu fico empolgado, irmãos. 3 reações. 3 foram a reação da multidão ao milagre de Pentecostes. Primeiro, preconceito. Atos 2,7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, 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 olhem, vejam, não são galileus esses que estão falando? Os galileus eram recebidos em Jerusalém com um grande preconceito. Eram pessoas de segunda classe. Tinham ensino médio.
não tinha faculdades brilhantes, doutorado, mestrado. Só quem teve foi o apóstolo Paulo. Os sulistas da Judéia consideravam os gentios os nortistas da Galileia. Então, a primeira reação ao Pentecostes foi o profundo preconceito. Ainda acontece no dia de hoje. Segundo ceticismo, versículo 12, o milagre do derramamento do Espírito Santo clareou a mente dos discípulos e turvou a mente dos céticos. Estes ficaram atônitos e perplexos, ansiosos por uma explicação plausível para aquele extraordinário acontecimento. Imaginem a situação. Nossa, olha ali. Olha o discípulo de Jesus. Como que ele aprendeu a falar na minha língua que eu nasci? Olha ali. Fala na minha própria língua. Nossa, o que é isso? Irmãos e irmãs, que o Espírito Santo clareie a sua mente e o seu coração todos os dias para compreender os mistérios do seu amor e de Cristo Jesus. Receba agora sobre zombaria, Atos 2,13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, cachaçados, alcoolizados. Um grupo, dentre a multidão, rotulou o fenômeno das línguas como embriaguez. Confundiram a plenitude do Espírito Santo com enchimento de vinho. Receba mais uma vez a palavra revelada em seu decreto profético, a palavra de Deus, a pregação poderosa. Atos 2, 14 a 41. O milagre pode até atrair multidão, mas não toca os corações. Ele abre as portas para o evangelho, mas não é o evangelho em si. Ao levantar-se para pregar, o apóstolo Pedro proclamou uma mensagem eminentemente bíblica. Sua primeira atitude foi esclarecer que aquele fenômeno extraordinário não nascia da embriaguez, do vinho, mas do cumprimento exato da profecia do profeta Joel. Joel 2, 28 a 32. Os discípulos não estavam dominados pelo vinho, mas sim cheios do Espírito Santo. Vale notar que a palavra grega gleukos era usada para descrever o vinho doce, o vinho novo, ainda em fase de fermentação. Ao anunciar que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, o profeta Joel fala em termos qualitativos e não quantitativos. Esse derramamento veio para quebrar barreiras e sepultar preconceitos ou de gênero, filhos e filhas, o etário, jovens, velhos, social, servos e servas. Atos 2, 17 e 18. Ouçam bem, a profecia de Joel teve um cumprimento no Pentecostes, mas aponta para a segunda vinda de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O profeta identifica o
derramamento do Espírito Santo como um evento salvador. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Kyrios, do Senhor, será salvo. O padrão e os temas da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro tornaram-se comuns na igreja primitiva. Primeiro, a explanação dos eventos, Atos 2, 14 a 21. Segundo, o Evangelho de Jesus, sua morte, ressurreição, exaltação, Atos 2, 22 a 36. Terceiro, uma exortação para o arrependimento e batismo, Atos 2, 37 a 40. Você sabia? 5 verdades transformam nossa fé, irmã. Na sua pregação, o apóstolo Pedro nos deixa lições profundas que servem de bússola para o dia de hoje. Cada uma delas nos confronta e nos fortalece. Que possamos guardar essas verdades do coração e praticá-las no dia a dia. Primeiro lugar, primeira verdade, uma pregação cristocêntrica na sua essência. A mensagem do apóstolo Pedro versou sobre a pessoa de Cristo e sua obra. Vou citar 5 pontos teológicos nesse sentido. Primeiro, a vida de Cristo. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2:22. O apóstolo Pedro mostra que Jesus, o Nazareno, foi aprovado por Deus, vivendo de forma extraordinária e realizando milagres portentosos. Sua vida e sua obra eram realidades reconhecidas ou conhecidas por todos. Agora, segundo ponto, a morte de Jesus. Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, agora Pedro coloca a espada na garganta. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, judeus e romanos. Para o mundo, a cruz foi uma tragédia. O fim de um místico, um erro judicial ou uma derrota política, mas, aos olhos da eternidade, a cruz nunca foi um plano de contingência. A cruz foi o ápice do plano eterno de Deus. Vamos olhar para o Calvário, não como lugar de uma vítima, mas como o tribunal e o trono do Rei, Cristo Jesus. A cruz não foi um acidente, foi uma agenda. A história não fugiu do controle de Deus. Judas, Pilatos, Judas Iscariotes, Pilatos e os soldados romanos foram responsáveis por seus atos. Mas eles apenas executaram o que a mão de Deus já havia determinado para a nossa salvação. A cruz não foi imposta, foi entregue voluntariamente. Jesus não foi encurralado pelos seus inimigos. Ele não morreu porque não teve escolha. Jesus
se entregou. Os reis deste mundo enviam seus soldados para morrer por eles. O Rei do Universo, Cristo Jesus, foi morrer no lugar dos seus soldados rebeldes. Na cruz, a justiça e a graça se abraçaram. Deus não limpou o pecado para debaixo do tapete. Ele é justo e precisa punir o pecado, mas ele é amor e quis salvar o pecador. Como resolver isso? Na cruz, a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus, para que a paz de Deus pudesse cair sobre nós. O Salmos 85:10 se cumpre no Calvário. A justiça e a paz se beijaram. Você sabia? Terceira verdade da pregação do apóstolo Pedro. A ressurreição de Cristo. Atos 2:24 a 32. Não vou ler, só ler depois. Atos 2:24 a 32. Não adoramos um Cristo morto, mas o Jesus vitorioso que triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, desfez as obras do diabo, cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus e nos deu eterna redenção. O apóstolo Pedro cita a profecia de Davi para evidenciar a realidade insofismável da ressurreição de Jesus. O apóstolo Pedro confirma a ressurreição de Cristo Jesus, fundamentado nos Salmos 16, 8 a 11. Davi não poderia estar falando sobre si mesmo quando disse que Deus não deixaria na morte, nem permitiria que o seu santo visse corrupção. Atos 2:27. Pois Davi morreu, foi sepultado, e seu túmulo ainda estava em Jerusalém. Obviamente, Davi se referia ao seu descendente, ou seja, estava fazendo referência à ressurreição de Cristo. Atos 2, 30 e 31. O apóstolo Pedro deu 4 provas da ressurreição de Jesus: a pessoa de Jesus, a profecia de Davi, testemunho dos cristãos e a presença do Espírito Santo. Atos 2, 22 a 35. Quarto ponto da pregação de Pedro: a exaltação de Jesus. Atos 2, 33 a 35. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos vede e ouvis. Atos 2:33. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ao consumar sua obra aqui no mundo, Jesus ressuscitou em glória e comissionou seus discípulos a pregar o Evangelho em todo o mundo a toda criatura. Depois voltou ao céu, entrou na glória, foi recebido apoteoticamente pelos anjos e assentou-se à destra de Deus Pai para governar a igreja, intercedendo em seu favor, revestindo-a com poder do Espírito Santo.
Ele, Jesus, reina, está no trono do universo e voltará gloriosamente. 5. O senhorio de Cristo Jesus. Atos 2:36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Kyrios, Senhor e Cristos. Jesus é o Senhor do universo, da história e da igreja. Diante dele, todo joelho se dobrará. Ele reina e tudo está debaixo dos seus pés. Você já presenciou como o Espírito Santo age? O mistério dele é como um holofote. Ele joga luz, ele não joga luz em si mesmo. Não fala de si mesmo, mas não busca a própria exaltação. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, louvado seja Deus, projeta toda a luz na direção de Jesus Cristo para glorificá-lo. João 16, 13 e 14. Uma igreja ou um cristão cheio do Espírito Santo não vive para parecer, mas para fazer Jesus brilhar. Que a sua vida hoje seja um reflexo dessa luz, apontando somente e sempre para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, sempre. Quando o crente perde a luz de Jesus, abraça a escuridão das trevas. Ouça agora, segunda verdade, uma pregação eficaz quanto a seu propósito. Atos 2:37. Agora vai esquentar. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? A pregação do apóstolo Pedro explodiu como dinamite no coração da multidão. Produziu uma compulsão na alma. Foi um sermão penetrante. O termo grego acolsantes, ouvir, significa apenas ouvido, mas a expressão compungiram-se, catanisso, que significa ferir, dar uma forte ferroada. Esse termo era usado para descrever emoções dolorosas que penetram o coração como um aguilhão. Compungiram-se. O apóstolo Pedro, preste atenção, irmã e irmão. O apóstolo Pedro não pregou para agradar nem para entreter. Hoje há muitos palhaços no púlpito. E igrejas, algumas gostam de palhaço. Pedro foi direto ao ponto. Pedro colocou o dedo na ferida e ele disse assim, e rodou. Sem anestesia.
Pedro disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, eles eram responsáveis pela morte de Jesus. Repetir. O Pedro não pregou diante do auditório, mas ao auditório. Ele disse ao povo que, embora a cruz tivesse sido planejada por Deus desde a eternidade, foi vocês responsáveis pela morte de Jesus. Presta atenção. Pedro sentenciou. Atos 2:23. Vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos. A crise atual. Vou colocar a espada na garganta. Hoje, muitos crentes modernos de qualquer idade ou faixa etária gostam de mensagens suaves. Mensagens que buscam apenas o bem-estar. Ah, dá 10, recebe 100. Vem pra cá, vou orar pela água e vão curar você. Mensagens que buscam bem-estar, mas que evitam confronto. O resultado, irmãos e irmãs, uma igreja confortável, mas espiritualmente anestesiada. E muitos pastores e pregadores são responsáveis por isso. O modelo de Pedro, a pregação que confronta a verdade nua e crua. Pedro não subiu ao púlpito no Pentecostes para agradar a multidão. Pedro foi direto. Ele apontou o pecado do povo. O objetivo do confronto não é destruição do ouvinte, mas a sua cura. A pregação bíblica precisa gerar agonia do arrependimento. Olha, irmãos, muitas pessoas no leito do hospital ainda não passaram pela agonia do arrependimento e chorar pela salvação da alma. Não fazem isso. E muitos de nós oramos superficialmente para agradar o pai, a mãe, o vizinho, a vizinha. Precisam tomar vergonha na cara. Sem dor pelo pecado, não há perdão. Diz o médico, está curada. Diz Jesus, está enfermo. Aí a igreja, o médico está curado, pastor. E Jesus falou o quê, irmão? Ah, não sei não. Não sei não. A pregação de Pedro produziu na multidão uma profunda convicção de pecado. Eles choraram, se desesperaram pela salvação. Olha, irmã, a realidade de hoje. Hoje há pouca convicção de pecado nas igrejas. Muitos crentes modernos se acostumaram com os pecados de segunda a segunda. Os velhos hábitos, os velhos vícios, a falta de vergonha na cara.
toleram o que Deus abomina. Encontramos nos bancos dos templos de igrejas homens e mulheres, qualquer faixa etária, insensíveis demais. Homens e mulheres com os olhos enxutos demais. Homens e mulheres com o coração duro demais. Pessoas que ouvem a verdade da palavra de Deus, mas não choram pelos próprios pecados. Aí o mundo, lá no trabalho, lá na escola, na rua, na vizinha, você é crente? Ah, meu irmão, é igual o diabo. Jesus não habita em corações orgulhosos e autossuficientes. Ele habita com o contrito e abatido de espírito. Ouça agora, terceiro lugar, uma pregação clara em suas exigências. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Igreja, preste atenção nessa verdade. Antes de falar sobre perdão, o apóstolo Pedro falou sobre culpa. Assim, você deve imitar antes de falar sobre cura física. Pedro revelou à multidão a própria doença espiritual. Antes de falar sobre redenção, o apóstolo Pedro apontou pecado. Você faz isso com suas amigas e amigos que pedem oração por você? Que são crentes ou não crentes? Espero que faça isso. Então aprenda hoje. E antes de oferecer salvação, Pedro provou que todos estavam perdidos. O apóstolo Pedro não pregou a graça sem antes mostrar a lei. Quer saber o motivo? Não existe salvação sem arrependimento. Ninguém, absolutamente ninguém, entra na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, sem antes reconhecer que é um pecador. Pedro não estava pregando para ateus. Ele se dirigiu a um grupo extremamente religioso. Pessoas devotas que cruzaram desertos escaldantes para uma festa sagrada em Jerusalém. Mas a despeito de toda essa religiosidade, eles precisavam se arrepender para serem salvos e depois batizados. Muitas famílias hoje não permitem o batismo dos filhos. Por quê? Eu quero saber. Infelizmente hoje, a pregação do arrependimento, do metanoia, está desaparecendo dos nossos púlpitos. Muitos crentes modernos não chegam ao ponto de precisar
arrepender-se e a sua falta de arrependimento. Mas o brado de Deus, que ecoa das Escrituras, hoje ainda é o mesmo. Disse João Batista, arrependei-vos. Disse Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa deve ser nossa pregação todos os dias, nesse mundo pecaminoso e numa igreja moderna. Conclusão. Precisamos falar sobre um grave erro nos púlpitos de hoje. A troca do arrependimento pelo espetáculo da libertação. Muita gente grita sob encosto em espírito maligno, dizendo que o problema é o que está de fora. Mas a Bíblia diz que o problema está dentro. Irmãos, preste atenção. O foco não é expulsar o demônio, é confrontar o pecado da pessoa, o pecado da embriaguez, da detestável idolatria, da orgia, pornografia, prostituição, mentira, calúnia, safadeza, religiosidade e tantos outros pecados que tem por aí. Ele quer expulsar o demônio e confrontar o pecado. Ainda usa o óleo ungido para isso. Isso não é bíblico, nunca foi bíblico. E Romanos 3, 23 diz que todos falharam. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque é nossa natureza. Sem arrependimento real, não há salvação. É hora, irmãos e irmãs, de parar de lutar contra o espelho e se render ao Espírito Santo. Quarto lugar, uma pregação específica quanto à promessa. Atos 2, 39, 38 a 40. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus para remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Agora 39. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo, salvai-vos, salvai-vos, salvai-vos dessa geração perversa. Irmã, irmão, vocês já chegaram para seus filhos, seus maridos, famílias, assim, saiam dessa geração perversa, se arrependam e se convertam a Jesus e volte para a igreja de Jesus. Serão batizados também. Já fez isso, irmã? Não perca tempo para que amanhã você não chore. Não chore. Uma pregação vitoriosa quanto aos resultados. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia
de quase 3.000 pessoas. Olha a importância do arrependimento, a importância do batismo. Batismo, batismo. Quando ouvimos uma mensagem que realmente toca o coração, nossa vida muda. Foi o que aconteceu na época dos primeiros apóstolos. As pessoas ouviam a mensagem, decidiram seguir Jesus, arrepender dos seus pecados, eram batizadas e passavam a viver em comunidade, numa igreja. Elas criaram raízes e cresceram na fé. Infelizmente, hoje muitas pessoas têm dificuldades de criar laços, raízes em uma igreja. Ainda mais em Jesus. Diante da luta da vida, acabam se afastando da proteção espiritual da igreja. A igreja nos protege no mundo espiritual. Então, se você tem na sua casa pessoas que não são convertidas, batizadas, não tem proteção da igreja. Não tem proteção da igreja. Finalizando, há 3 enfermidades na vida do homem ou do crente moderno. Anote a primeira e jamais esqueça na sua vida: afastar-se de Jesus. Amar o mundo e negligenciar a comunhão com a igreja que é de Jesus. Muitas pessoas que não têm vergonha na cara, são poderosos, intelectuais, sábios, afastados de Jesus, voltaram a amar o mundo e negligenciam a igreja. Não quer saber de igreja, de membro de igreja. O resultado? Isso corrói a fé. Cansaço mental, emocional, espiritual. Mas são muito despertos para o mundo e seus afazeres. Mas para Jesus, estou cansado. Para a igreja, estou cansado. Para a Bíblia, estou cansado. Para a oração, ai, estou dormindo. Que o Espírito Santo desperte sua família. E a minha também. Desse sentido. Não brinque com o Espírito Santo. Não brinque com a igreja de Jesus. Não brinque. Isso é muito sério. Que Jesus os abençoe aqui e agora, nesse sentido. Amém.